Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática, tudo bem? Eu sou o professor Clauberson e hoje nós iniciamos as aulas do nosso curso de Inglês Instrumental, tá bom? Na aula de abertura, nós vamos conversar sobre o panorama geral da disciplina. Vocês vão observar como que a nossa disciplina está estruturada, quais são os nossos objetivos, como que ela está dividida e as principais atividades que vocês desenvolverão, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente deve estudar inglês? Você deve estar pensando assim, eu estou no curso superior, não é? E estou voltando a estudar inglês, estou fazendo matemática, vou ensinar matemática, por que eu devo aprender inglês? Você sabe que inglês hoje é um fator da globalização, então o idioma que você precisa saber para viajar no mundo todo é o inglês. A comunicação oficial é o inglês. Então a gente precisa ter domínio não do inglês todo, mas assim de instrumentos básicos para saber se comunicar. Não só aqui no Brasil, em que a segunda língua que nós utilizamos é o inglês, mas também fora do nosso país. E os nossos próprios alunos, eles também já sabem, já têm um conhecimento de inglês. Então a gente precisa conhecer esse idioma para dialogar com eles em alguns aspectos, inclusive utilizando alguns termos técnicos da nossa própria área, não é? Então, quando você, por exemplo, mexe no computador, existem algumas ferramentas que são em inglês, por exemplo, Home, Page Up, Page Down, End, Delete, Insert, Backspace, Enter, são vocabulários que estão em inglês, que são de uso habitual, do uso rotineiro e que precisam ser conhecidos. Por isso que a disciplina de inglês instrumental está no curso de matemática. Para você, professor de matemática, ter um conhecimento básico de alguma dessas ferramentas em língua inglesa, já que seus alunos também vão desfrutar desses dispositivos tecnológicos, tá bom? E aqui como critério de curiosidade, did you know, salários de fluentes em inglês podem ser até 60% maiores. Pois é, hoje saber inglês não é mais um diferencial, é praticamente uma regra. Hoje o diferencial é saber um terceiro idioma, né? Além do nativo, além do inglês, mais um idioma que hoje já se torna diferencial. Do you speak English? E aí, como é que está seu inglês? Você já tem domínio do inglês? Vamos revisar alguns aspectos do inglês. A proposta do nosso curso não é fazer uma revisão gramatical do inglês, mas é saber despertar algumas habilidades que nós vamos ver agora. Nós vamos estudar basicamente duas habilidades, que é a do Reading and Writing. Reading, que é a habilidade de ler, compreender e interpretar diversos tipos de texto. Então, a gente vai trabalhar com a habilidade da leitura. E também nós vamos trabalhar com a habilidade da escrita, que é o Writing, que é a habilidade de escrever diversos tipos de textos, certo? Aí você pode perguntar, professor, quando eu fiz o curso de inglês, eu estudei outras duas habilidades. Sim, que é o listening, que é da audição, e o speaking, que é da fala, certo? Mas aqui, como se trata de um curso de inglês instrumental, a gente não dá foco a essas duas habilidades. A gente foca apenas as habilidades de leitura e de escrita por ser um curso de inglês instrumental, tá bom? Nosso plano de ensino. Qual é a ementa do nosso curso? É leitura e compreensão de textos de interesse das áreas de estudo em matemática. Então, a gente vai fazer análise de textos da área da matemática, a gente vai discutir alguns textos da matemática, inclusive outros tipos de texto que podem ser utilizados para você dialogar com seu aluno na área da matemática ou fora dela. Então, qual é o nosso objetivo geral? É dominar técnicas de leitura e escrita de textos em língua inglesa na área de estudo da matemática. A gente vai conhecer algumas técnicas, não é, de leitura e algumas dicas também de escrita, que são fundamentais para você, professor, ter domínio do inglês na sua própria área, que é a área da matemática. Na unidade 1, nós teremos dois assuntos, que são as estratégias de leitura e skimming e scanning. Essas duas estratégias, elas são fundamentais para você identificar, não é, algumas características de como iniciar uma leitura em língua inglesa. E com um objetivo específico, nós vamos conhecer as estratégias de leitura em língua inglesa e aplicar essas estratégias em leitura de textos na área da matemática. Então a gente vai destrinchar, não é, quais são as habilidades, quais são os passos que vocês devem utilizar para ler textos em língua inglesa. Por isso que nós vamos aprender o skimming e o scanning. Na unidade 2, nós vamos trabalhar mais aspectos gramaticais, que são
a estrutura básica da frase em língua inglesa e a estrutura de frases interrogativas e negativas em inglês. É aquilo basicamente que vocês já viram na escola, a gente vai reforçar, que é a escrita básica das frases, certo? Tanto afirmativa quanto negativa, aí envolvendo também a frase o que? Interrogativa. Como objetivos, nós vamos conhecer a estrutura da frase em inglês, lá com seu sujeito, verbo, objeto e complemento. Nós vamos identificar alguns elementos que são obrigatórios na construção da frase interrogativa e negativa em inglês. Diferente do português, a gente vai ter algumas estruturas que se repetem, tanto na construção da frase interrogativa quanto na construção da frase negativa. E são essas estruturas que nós vamos conhecer. Por isso que o curso, ora, trabalha com aspectos de leitura e ora trabalha com aspectos de escrita. Por isso que nós damos ênfase apenas às duas habilidades, que é o reading e o writing. Mas é claro que vocês vão me ouvir falando e aí vocês podem pegar algumas dicas na hora de treinar o listening quanto o speaking. Porém, o nosso foco, como eu falei, é no reading e no writing. E a nossa terceira unidade trabalha com estratégias de leitura, a estrutura básica da frase em inglês e a estrutura de frases interrogativas e negativas em inglês. Essa unidade se trata de uma unidade de revisão das outras duas, porque nosso curso ele tem 45 horas, sendo 15 horas da primeira unidade teórica, 15 horas da segunda unidade teórica e mais 15 horas da última unidade, que é uma unidade o quê? Prática. Então, na unidade prática, vocês vão praticar os conhecimentos obtidos nas outras duas unidades. Por isso que nós vamos revisar os conteúdos das unidades 1 e 2 e vamos fazer uma atividade prática tomando como base os conhecimentos obtidos, os conhecimentos anteriormente obtidos, tá bom? Então, nessa unidade, nós vamos praticar, de fato, a leitura e escrita, produzindo um texto dissertativo sobre o perfil do professor de matemática. Certo? Então, vocês vão utilizar as estratégias de leitura e de escrita aprendidas nas unidades 1 e 2 para escrever um texto dissertativo sobre o professor de matemática. Certo? Como que nós vamos elaborar, nós vamos desenvolver a nossa disciplina? A nossa disciplina ela vai ter participação em atividades presenciais, que serão feitas com nossos tutores presenciais. Nós temos a leitura e interpretação do fascículo, que está disponível no AVA. Nós temos também o estudo de materiais, que também estarão disponíveis no AVA, e resolução de atividades no ambiente virtual e das avaliações presenciais, tá bom? Então é importante que vocês façam as atividades no AVA e participem também das avaliações presenciais. Então, quais são as nossas atividades na disciplina? Nós teremos na unidade 1 fórum avaliativo, na unidade 2 e 3 uma atividade de envio de arquivo único. Lembrando que na unidade 3 será uma produção textual, na unidade 2 será uma atividade escrita e no fórum nós faremos uma discussão interessante sobre um tópico de leitura e escrita. Nossos recursos é o fascículo da disciplina, é fundamental que vocês acompanhem o fascículo da disciplina. Nós teremos o AVA, que é a principal ferramenta de interação entre vocês, o professor e o tutor, e os vídeos, que também estão disponíveis como material complementar do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Nossas referências principais estão aí, vocês têm disponibilizadas elas, inclusive, na internet. Nossa atividade presencial. Nessa atividade presencial, nós vamos fazer uma atividade de discussão. Não é? Qual é o objetivo? Refletir sobre a importância do domínio da língua inglesa para o exercício profissional. Vocês vão se dividir em grupos de no máximo 5 alunos. Então, dividam-se em grupos de no máximo 5 alunos. Em seguida, vocês vão assistir ao vídeo Jargão. Esse vídeo está disponível no YouTube e ele apresenta um diálogo entre algumas pessoas de uma companhia que está contratando um novo gerente. Então, vocês vão assistir esse vídeo, inclusive pode ser assistido mais de uma vez. Após assistir ao vídeo, vocês vão responder alguns questionamentos. O primeiro questionamento deles é: o uso de jargões em inglês prejudica a comunicação no ambiente profissional? Vocês vão perceber que no diálogo do vídeo há um certo ruído entre o gerente contratado e o diretor. Vocês vão observar esse ruído, ele é proporcionado em virtude de quê? Da comunicação em língua inglesa, certo? Mas vocês acham que esse ruído aconteceu devido ao uso do inglês ou porque a outra pessoa não sabia inglês? Aí vocês vão questionar isso e vão problematizar e vão discutir. Letra B. O novo diretor de projetos tem a obrigação de conhecer o jargão profissional da área? Você sabe que o jargão é aquele conjunto de termos técnicos que são inerentes à área. Por exemplo, no vocabulário jurídico, é muito comum falar sobre jurisprudência, acordo, processo, artigo, recurso,
embargo. Então, são termos que são o quê? Jargões, que são exclusivos do ambiente profissional daquela profissão, claro, né? Então, vocês acham que esse novo diretor deveria conhecer esse jargão profissional em inglês da sua área? Vamos discutir também. E a terceira pergunta é: após a reunião, quais medidas devem ser tomadas em relação à performance do novo diretor de projetos? Vocês acham que, em virtude de ele não conhecer esse vocabulário, o que deve ser feito com ele? Deve ser demitido? Deve ser feito um curso de capacitação para ele? E aí, o que vocês acham? Para assumir um cargo de direção alto nesse nível, deveria já ter conhecimento ou ele não deveria? Ou é desnecessário? E o que eu devo fazer com ele? Pois é, são algumas perguntas que vocês devem refletir para responder a alternativa C. Vejam que aí é um estudo de caso que trabalha especificamente com o conhecimento da língua inglesa. E é importante que a gente discuta isso para saber qual o perfil que nós queremos ter de profissionais. Apesar de vocês serem professores de matemática, é fundamental que vocês saibam, tenham conhecimento básico da língua inglesa, especificamente de termos da matemática. Tá bom, gente? Então essa é a nossa proposta de atividade presencial. Vocês vão se dividir em grupos de 5. Vocês vão responder a essas perguntas e em seguida os grupos devem apresentar seus posicionamentos diante dos questionamentos. Então vocês vão escolher uma pessoa para responder, para dar a opinião do grupo acerca dos 3 questionamentos. E em seguida, os outros grupos vão eleger um orador para mostrar o posicionamento do grupo em relação às respostas dos outros grupos. Então, uma pessoa do grupo fala o posicionamento do seu grupo sobre as 3 perguntas e uma outra pessoa dos outros grupos vão responder, vão mostrar a opinião sobre o grupo que está falando, certo? Para ver uma troca, um intercâmbio. Beleza? Tranquila atividade, uma atividade de discussão, de colaboração. Percebam que não há uma resposta certa, mas sim uma discussão sobre os fatos e uma discussão sobre os principais elementos do conhecimento de língua inglesa, tanto na escrita quanto na leitura. Tá bom? Então essa é a nossa proposta. Obrigado, gente. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.